Olá, alunos do 8º ano, estamos começando agora a nossa terceira aula, videoaula do terceiro bimestre. Falamos sobre o México na primeira videoaula, na segunda videoaula falamos sobre a América Central e na terceira e quarta videoaula do terceiro bimestre vamos falar sobre a América do Sul. Então, nessa primeira parte da América do Sul, a gente vai compreender a América do Sul como um todo. Então, a América do Sul compreende 12 países: Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. E um departamento francês ultramarino, ou seja, a Guiana Francesa é um estado da França. Então, é um departamento pertencente à França, né? Uma das características da região da América do Sul é a distribuição desigual da população, não somente entre os países, mas também pode haver regiões pouco povoadas, né? Como Patagônia na Argentina, região amazônica, né? E áreas desérticas do Chile, regiões pouco propícias para a habitação das populações aí. O continente a gente pode ser dividido em duas partes, então a gente vai fazer essa divisão para poder estudar a América do Sul. A América Andina, composta por Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile, e a América Latina, composta de Paraguai, Uruguai e Argentina. Então a América do Sul, a linha do Equador está aqui, né? E o Trópico de Capricórnio está aqui. Então a América do Sul compreende entre aqui o Trópico de Capricórnio aqui e a linha do Equador, composta aí de 12 países, com diferentes climas e diferentes tipos de vegetação, né? Aqui a gente tem um mapa político mostrando os países aí da América do Sul. Aqui já é um mapa físico, a gente tem a Cordilheira dos Andes, que é uma das maiores cordilheiras do mundo em extensão, aí, atingindo regiões com 5, 6 mil metros de altitude, né? A grande parte aqui da bacia do Rio Amazonas, né? E a parte aqui mostrando com algumas regiões serranas aqui no Brasil e regiões também de planícies ao sul aqui no Uruguai, na Argentina, entre outros locais. A bacia do Rio Amazonas não pega só o Brasil, como outros países da América do Sul, além desse maciço aqui que pega o norte do Brasil, aqui onde está Roraima, e parte da Venezuela. Aqui a gente tem um mapa climático da América do Sul. A gente pode ver que o clima equatorial de vermelho, pegando aqui a bacia do Rio Amazonas e grande parte que é o norte da América do Sul. A gente tem o clima tropical aqui de laranja, pegando toda a parte central aqui do Brasil, mais parte da Bolívia, Peru e norte do Paraguai aqui. A gente tem um clima subtropical, pegando o sul do Brasil, Uruguai, parte da Argentina e parte do Paraguai, pegando aqui. O clima desértico, que ele pega aqui principalmente parte do Peru e parte do Chile, onde se encontra o deserto do Atacama, que é o deserto mais seco do mundo. O clima mediterrâneo, pegando a região aqui também do Chile, né? E litoral ali do Peru um pouquinho, né? O temperado, que está bem ao sul aqui, entre o Chile e a Argentina aqui, bem ao sul do continente sul-americano. O clima polar, que aparece aqui só nas ilhazinhas aqui, e o frio de montanha, que pega a região dos Andes, né? Nas áreas mais altas da Cordilheira dos Andes você tem aí o frio de montanha. E aqui um mapa dos tipos de vegetação, né? A gente tem aqui, cadê aqui? Eita, a floresta pluvial e tropical, pega grande parte aqui, o cerrado, região aqui da Caatinga. A gente tem as florestas subtropicais e temperadas aqui, temos regiões de pradarias e estepes, né? Estepe desértica e vegetação andina. Parte do deserto são as principais vegetações aí do continente sul-americano. Quando os europeus chegaram à América, os Andes eram habitados por várias nações ameríndias, ou seja, nações pré-colombianas que nós chamamos aqui no Brasil de indígenas. E seus descendentes habitam atualmente principalmente chamados altiplanos andinos. O que é altiplano, né? Dentro da Cordilheira dos Andes existem umas áreas que são mais planas entre as cadeias de montanhas, geralmente acima de 3, 4 mil metros de altitude, principalmente no Peru e na Bolívia. Muitas dessas comunidades indígenas praticam a chamada agricultura de subsistência ou agricultura de autossustento, em pequenas propriedades cultivando milho, batata e coca, além de gado bovino, mas principalmente vicuñas, alpacas, ovinos e lhamas, que são bem adaptados ali às regiões de altitude, né? Extraem o couro, a lã, a carne para sua sustentação ali. Em geral são extremamente pobres, né? E vivem em pequenas comunidades isoladas, né? Pegando ali a região do Peru e da Bolívia. A precariedade dos indígenas, né, dos descendentes indígenas da população indígena atualmente,
contrasta com as enormes fazendas que ocupam os solos mais férteis, que são controlados por uma elite de origem branca europeia, descendente dos colonizadores espanhóis e portugueses, no caso do Brasil, com a produção voltada para exportação utilizando o sistema de plantation, desde o período colonial. Então os principais produtos são o café, cacau, açúcar, banana e algodão, voltado principalmente para a exportação. Outra fonte de recursos da América do Sul é a extração mineral, como prata, cobre, estanho, petróleo, que são os principais minerais extraídos no continente que são exportados. A América Latina, diferente da América Andina por causa dos Andes, a América Latina recebe esse nome porque corresponde aos países que fazem parte da bacia do Rio da Prata. Esses países apresentam espaços geográficos muito diferentes e atividades econômicas e sociais aí bastante diversas. Nesse mapa a gente pode ver aí as questões das principais regiões industriais e os principais minerais explorados aqui. Então o Rio São Paulo no Brasil é uma grande região industrial, Rosário, Buenos Aires, até pegar Montevidéu aqui no Uruguai, é uma outra grande região industrial. Você tem a região industrial ao entorno da região metropolitana de Santiago. Peru e Bolívia são países, Peru, Bolívia e Equador são países menos industrializados. E aí você tem regiões industriais aqui pegando a cidade de Bogotá na Colômbia e a região de Caracas na Venezuela. E tem as marcações aí de onde está concentrados os principais minerais explorados aí no continente sul-americano. Urbanização na América do Sul. A urbanização na região se intensificou nos últimos anos, com a maior parte dos países apresentando taxas de urbanização superiores a 60%, exceção do Paraguai e da Guiana. Há o fenômeno da grande concentração populacional nas áreas metropolitanas de suas principais cidades, com algumas abrigando grande parte da população do país. Por exemplo, no Uruguai, a cidade de Montevidéu, que é a capital, formando ali toda a região metropolitana, abriga mais de 50% da população total do país. Em muitos países, a urbanização acelerada, resultado das transformações da produção agropecuária e dos processos de industrialização, fez as cidades crescerem de maneira desordenada e sem infraestrutura necessária para abrigar a população que para ela se dirigiam, ocasionando a expansão das periferias, a favelização, falta de empregos, precariedade das condições de vida de parte dos habitantes desses centros urbanos. Apesar disso, a pobreza nas cidades vem apresentando queda. Então vamos só dar um panorama aqui da América do Sul. A América do Sul foi colonizada por os espanhóis e portugueses, ficando basicamente os portugueses limitados à costa do Oceano Atlântico, pegando a região que hoje é o Brasil, e os espanhóis pegando todos os Andes e região próxima ao Oceano Pacífico. A partir dessa colonização dos espanhóis e portugueses foi implantado políticas de colonização de exploração mineral e exploração de produtos agropecuários voltado para a exportação para as metrópoles europeias. Então foi um processo que vocês viram que é a colonização de povoamento. A gente viu sobre o continente americano lá no segundo bimestre, eu acho. Além disso, as atividades industriais existentes em muitas cidades dessa região impactam fortemente o meio ambiente e a vida das pessoas com a poluição do ar, gerada pelas indústrias e pelos automóveis, contribuindo para a ocorrência de doenças respiratórias, além da formação de ilhas de calor e da chuva ácida, e a poluição das águas devido ao despejo inadequado de resíduos industriais, resultando na morte de diversas espécies de animais que vivem nos rios, nas áreas urbanas ou próximo a elas em suas margens, levando as pessoas a terem sérios problemas aí de saúde. Então vamos lá, aqui esse mapa a gente vai ver porcentagem da população morando em áreas urbanas, Mais de 80% pega aí Argentina, Chile, Uruguai, Brasil e Venezuela, 61 a 80% aí Peru, Equador, Colômbia, Suriname, Bolívia e tal, e menos de 60% Paraguai e Guiana, aí, mostrando os países menos urbanizados. Como começou então esse processo de urbanização na América do Sul? Aconteceu que quando esses países se tornam independentes, eles buscam diversificação econômica, e isso acontece a partir do momento que você tem uma industrialização incentivada pelo Estado. E aí, final do século XIX, início do século XX, Argentina, Brasil e depois Chile, Uruguai e outros países da América do Sul começam a se industrializar. Essa industrialização acontece nas cidades, levando uma migração das pessoas do campo para as cidades, o êxodo rural, por isso o crescimento desordenado dessas cidades, levando aí a
um empobrecimento dessas populações, que ao migrarem do campo para as cidades não encontram empregos nas indústrias que não têm tanto emprego assim a ser oferecido para essa população. E aí as cidades então crescem desordenadamente, inchando muito, levando uma série de problemas, que é um dos fatores da desigualdade social, diferença entre ricos e pobres, em grande parte dos países do continente sul-americano. Aqui a gente vai ter as megas cidades, que são Buenos Aires na Argentina, Rio e São Paulo no Brasil, né? As grandes cidades, pegando aqui, por exemplo, Belo Horizonte, Santiago no Chile, Lima no Peru e Bogotá na Colômbia, por exemplo, e as outras cidades médias, pequenas e as cidades menores, né? Então aqui a gente tem uma grande área de urbanização, aqui no Brasil uma grande área de urbanização. Você tem aqui capital do Chile, capital do Peru e capital da Colômbia, além da urbanização aqui próximo ao Oceano Pacífico e a urbanização aqui próximo ao Oceano Atlântico. Já nas regiões aqui mais centrais do continente, você vai ver que tem uma urbanização menor concentração de população nas cidades. Agora a gente vai falar sobre desenvolvimento socioeconômico na América do Sul. Lembrando que a colonização e exploração realizada por espanhóis e portugueses teve como objetivo explorar os recursos naturais que a América do Sul oferecia. Os espanhóis investiram na exploração da prata e dos recursos minerais de ouro, entre outros, pegando a região dos Andes até a Argentina, e os portugueses, próximo ao litoral do Atlântico, exploração do pau-brasil, cana-de-açúcar e mais tarde ouro, café, algodão, fumo, pecuária, etc. Então você tem essa exploração, né, sem um desenvolvimento autônomo da América do Sul, responsável pela grande desigualdade social que a América do Sul se encontra hoje. Durante séculos, as regiões da América do Sul foram colonizadas por espanhóis e portugueses e os países só conseguiram independência a partir do século XIX. Entre 1800, 1820 e 1830, a maioria dos países conseguiu sua independência. Então, com isso, a característica dos países da América do Sul é um baixo desenvolvimento econômico, uma industrialização precária, feita geralmente por empresas transnacionais, populações morando em áreas urbanas com uma grande desigualdade social, sem acesso à infraestrutura, em áreas periféricas, favelarizadas, etc. Então você tem essa característica como um todo. Entretanto, você tem países que estão melhores e países que estão piores. Então a América do Sul apresenta dados socioeconômicos muito contrastantes em relação, por exemplo, ao desenvolvimento humano, né? Apresentando 3 níveis: muito elevado, então assim, Argentina e Chile, né? Uruguai também, o Uruguai tem elevado aí, mas pode colocar em muito elevado. Elevado, Brasil, Colômbia, Equador, Peru, Uruguai, Suriname e Venezuela. Colocaria o Uruguai no primeiro ponto, lá no mais elevado, né? Venezuela já está caindo para o médio devido à crise econômica. E médio, Bolívia, Guiana e Paraguai. A pobreza vem diminuindo na região, com alguns países apresentando índices de pobreza bastante baixos, como Chile e Uruguai. A situação econômica teve 2 momentos diferentes, né? Nos anos 90, foram adotadas políticas neoliberais com medidas para estabilizar a economia, corte de gastos, controle de inflação e abertura da economia, e nos anos 2000, quando algumas políticas públicas de inclusão social conseguiram diminuir a pobreza em vários países. Já a economia da América do Sul, obviamente, é marcada por seu passado colonial, que foi em grande parte responsável pela desigualdade econômica e social que esses países da região têm atualmente, em virtude da dependência que as colônias tiveram em relação às metrópoles e do papel que as metrópoles exerciam, né, na exploração e fornecimento de minérios e produtos agrícolas para a Europa, explorando a América do Sul. Após a independência, muitos desses países continuaram exportadores de produtos primários e minerais, e ainda uma grande concentração de terras advindo do processo de colonização que permanece em diversos países. Então, Brasil, Argentina, Colômbia, Venezuela e Chile concentram 80% do produto interno bruto de toda a América do Sul, e são os países mais industrializados, com destaque aí para Brasil e Argentina em relação a Colômbia, Venezuela e Chile. Já a agricultura exerce um papel fundamental na economia de diversos países, como Colômbia, o maior exportador de café do mundo, a Argentina, um dos maiores exportadores de trigo, Equador, alimentos tropicais e flores, e Brasil, Argentina, Chile e Uruguai, que são os principais produtores na área de agropecuária. Em relação à produção, né, você tem os pampas argentinos e no sul, né, uma região central da Argentina, sul e sudeste e centro-oeste do Brasil, destacando-se a criação de bovinos. Já o Chile e o Uruguai se destaca a criação de ovelhas e também no sul da Argentina, e a pesca é importante para o Peru e Chile devido ao grande litoral que eles possuem junto ao Oceano Pacífico.
A região apresenta uma grande diversidade de recursos minerais e energéticos em países importantes, né? Então, Venezuela, Bolívia, Colômbia e Peru têm grande parte da sua renda proveniente da exploração mineral, com destaque para o petróleo na Venezuela, gás natural na Bolívia e pedras e metais preciosos na Colômbia e no Peru. Chile, Brasil e Argentina também se destacam com cobre. O Chile, maior produtor de cobre do mundo, o Brasil, maior produtor de minério de ferro do mundo, e a Argentina com outros minerais ali que compõem. No Brasil e na Venezuela, parte das reservas de petróleo está localizada em áreas marítimas, né? E ainda há o uso intensivo das águas, principalmente na atividade pesqueira e para a geração de energia hidrelétrica. Então aqui a gente vai mostrar um mapa. Então, marrom, agricultura comercial e produtos tropicais, pegando aqui toda a parte, região central da América do Sul, aqui, litoral do Peru e etc. A parte amarela, né, é aqui, essa parte aqui, uma agricultura de subsistência. Esse verde claro aqui é criação intensiva de gado, e o outro verde ali, criação extensiva de gado, né? As áreas de montanhas aqui são áreas não utilizadas para agropecuária, você tem aqui a agricultura mediterrânea, e as áreas aqui do interior, agricultura de subsistência, são os principais, e agricultura associada à criação de gado na região central aqui da Argentina, e no norte também aparece. Já esse mapa da América do Sul aqui é um mapa que vocês estão vendo aí que não está dando para enxergar porcaria nenhuma. É um mapa mostrando aí as produções agropecuárias aí e extrativismo mineral e vegetal, mas não está dando para enxergar porcaria nenhuma, a gente pula esse mapa aí. Então estamos encerrando a nossa terceira aula do terceiro bimestre. Tá? Se inscreve no canal, dê o seu like aí, deixa seu comentário. E a nossa quarta videoaula vamos continuar falando sobre a América do Sul.